Salve galera, vamos que vamos! Agora iniciando o sexto bimestre, né? Então vamos lá, vou partilhar com vocês quais serão os assuntos que iremos trabalhar nesse sexto bimestre. Então está proposto aí trabalharmos conceitos, né, e perímetro dos polígonos, né? Vamos entender o que é um polígono e tal. Vamos também falar de área, né? Área das figuras elementares 1, que é a família do paralelogramo, né? O paralelogramo, o retângulo, o losango, o quadrado. E vamos falar também das figuras elementares 2, que aí entra já outros quadriláteros, como o trapézio. Vamos estudar também a área de triângulos e do círculo, galera. E por último, fazer aí uma introdução à geometria espacial. Mais especificamente, vamos trabalhar sobre volume e área de prisma e cilindro. E como de praxe, fazer as atividades propostas e exercícios do Enem. Então fique atento aí no roteiro de atividades. A partir do dia 15 de junho, vou disponibilizar no grupo da sala o link para vocês responderem a primeira atividade. Tá? Vocês terão até o dia 25 de junho para responder a primeira atividade. E aí, na sequência, a gente vai trabalhando depois a atividade 2, que é um outro momento, onde eu vou disponibilizar outro link para vocês. Beleza? Se você não estiver assistindo a aula online e estiver participando só via apostila, você precisa entregar essas atividades na coordenação de acordo com o prazo estabelecido aí. Beleza? Vamos lá, falando de perímetros e áreas de figuras planas. Vamos iniciar falando de polígono. Professor, o que é um polígono? Polígono é uma sequência de segmentos de retas fechado. Como assim, professor? Sequência de segmentos, tá? A sequência quer dizer, quando termina um, começa o outro. Então, a origem de um é o final do outro, tá? Na hora que termina um, começa o outro. Termina um, começa o outro. Por que é um conjunto de segmentos fechados, de linhas fechadas? Porque o final do último segmento termina exatamente na origem do primeiro segmento. Então, esse conjunto de linhas fechadas, onde fecha-se o ciclo, o final do último coincide com o início do primeiro, nós chamamos de polígonos. Vou dar alguns exemplos. Olha só, eu tenho aqui um conjunto de segmentos de reta. Esse aqui é um segmento, ó, ele começa nesse ponto e vai até aqui, ó. Outro, isso aqui é um segmento, tá? Um segmento aqui. Aqui é outro segmento, ó. Outro segmento de reta. Terminou, começa outro, ó. Começou outro aqui. Aí aqui começa outro. Termina, começa outro. E assim ele vai, ó. Vai formando os segmentos. Terminou aqui, começa outro aqui. Terminou, ó. E assim, ó, vai fazendo uma série de segmentos sequenciais, aonde aqui, ó, o último segmento termina exatamente aonde eu comecei o primeiro, tá? Então esse conjunto aqui é chamado de polígono, tá? Detalhe, gente, são linhas, são retas, tá? Então não pode ter curva. Professor, se tiver curva não é polígono? Não é polígono. Olha só, isso aqui não é polígono, olha aqui, ó. Curva. Não pode ter curva, tá? Para ser polígono, só é admitido linhas retas. Maravilha? Então, os polígonos podem ser de dois tipos, tá? Ele pode ser côncavo ou pode ser convexo. Como assim, professor? Bom, já sabemos que polígono é um conjunto, é uma sequência de segmentos de retas, aonde o final de uma coincide com o início da outra. Agora, dependendo de como elas formam essa sequência, eu posso ter um polígono chamado de côncavo ou de convexo. Em que situação ele vai ser côncavo, professor? Observem esse exemplo. Eu passei um segmento de reta e observem que parte desta reta ficou do lado de fora do polígono. Ó. Estão vendo aí? Ó? Uma parte ficou dentro, outra parte ficou fora. Aí ele entra dentro novamente. Quando eu tiver um polígono desse tipo, aonde ao passar uma reta,
uma parte dela fica dentro e a outra fica fora, ele é chamado de côncavo, tá? Côncavo. Quando que ele vai ser convexo? Quando a reta estiver totalmente inserida dentro do polígono. Observem que a partir do momento que essa reta entrou no polígono, a partir daqui, ela permanece o tempo todo dentro do polígono. Ela não sai e volta. Quando ela sai de vez, tá? Aqui não, ó. Ela entrou, aí saiu, aí depois entrou novamente, tá? Então eu costumo até brincar para a gente poder memorizar o que é côncavo e o que é o convexo. O côncavo, côncava, quer dizer que ele vai ter uma ponta voltada para o centro desse polígono. Observem aqui, ó, esse polígono, ele faz uma ponta aqui, ó, ele faz uma ponta para o centro desse polígono. E no convexo, observe que todas as pontas, elas são apontadas para fora do polígono e não para dentro do polígono. Eu não tenho nenhuma ponta voltada para dentro. Aqui eu já tenho, ó. Nesse aqui eu já tenho essa ponta aqui voltada para dentro, ok? Então essa é a diferença do côncavo para o convexo. Continuando, polígono regular. Professor, o que é um polígono regular? O polígono ele é chamado regular quando ele tiver as seguintes características. Primeira delas, todos os lados têm que serem congruentes. Professor, o que quer dizer congruente? Quer dizer que eles têm as mesmas medidas, todos os lados de mesma medida. E também não é só isso. Os ângulos também precisam ser congruentes, ou seja, precisam apresentar a mesma medida. A partir do momento que eu tiver um polígono que apresenta a mesma medida de lado e a mesma medida de ângulo, todos os lados, todos os ângulos de mesma medida, eu digo que esse polígono é regular. E o polígono sendo regular, ele vai receber um nome especial, dependendo do número de lados, tá? E a gente vai trabalhar isso aí nas aulas seguintes. Perímetro, professor, o que é isso? Perímetro, galera, é um nome que se dá à medida, à soma da medida dos lados de um polígono. Então, na hora que você tiver um polígono, a soma da medida de todos os lados desse polígono é chamado de perímetro, beleza? Então, perímetro é o nome que nós damos à soma da medida dos lados. Então, por exemplo, nessa figura, eu tenho aqui um retângulo, eu tenho esse lado B, né? Eu tenho o lado B, eu tenho o lado H, e o perímetro é a soma do B mais o B, portanto eu tenho 2B com 2H. Por isso que ficou 2B mais 2H. E no caso do quadrado, os quatro lados são iguais, né? Os quatro lados são iguais, então seria L mais L mais L, ou seja, 4L. E aí eu tenho a soma dos lados do quadrado, ou seja, o perímetro dessa figura, beleza? Então, no caso de um retângulo, que são lados iguais, lados paralelos iguais, esse lado vale B, esse lado vale B também, então eu tenho duas vezes o B, tá? Esse lado vale H e esse outro lado vale H, então eu tenho duas vezes o H. Professor, eu poderia colocar assim, ó, B mais H mais H, tudo bem, gente, tranquilo. B mais B é 2B, H mais H é 2H. Ou você representa separadamente, ou você representa individualmente, conjuntamente os dois, tá? Mas é tranquilo a representação. Enfim, perímetro é a soma da medida dos lados. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque ele tem os três lados de mesma medida. Nesse caso, como que eu acho o perímetro dele? Para achar o perímetro, é só somar os três lados. Como eles são iguais, L mais L mais L, 3 vezes, então eu tenho 3L. Pronto, é assim que eu acho o perímetro de um triângulo. Bom, agora a gente vai entrar no assunto área, tá? E na área, gente, vai depender agora da figura. Nós vamos falar inicialmente das figuras elementares 1.
O que é área de um polígono, professor? É um número que expressa a medida dessa superfície, tá? Então, como nós estamos trabalhando a geometria plana, então cada figura geométrica tem uma região chamada de superfície. E essa superfície, tá? Para nós calcularmos a medida dela, nós vamos fazer uso de algumas fórmulas que vão facilitar e dar mais agilidade nos cálculos que nós iremos efetuar. Vou apresentar para vocês algumas figuras e vamos começar com as que nós chamamos de elementares 1. Quem são essas figuras? Vamos começar com a mais conhecida, que é o quadrado. Quadrado, galera, figura geométrica que possui os 4 lados iguais. Olha só, L, L, L e L. Como que eu acho a área de um quadrado? Multiplicando um lado por outro lado. Então, a área do quadrado é igual a um lado vezes o outro lado. Como são iguais, gente? L vezes L, por isso que deu L ao quadrado. Beleza? Então, para você encontrar a área de uma figura geométrica que é um quadrado, basta você pegar o lado e multiplicar por ele mesmo, tá? Lado vezes lado. Beleza. Outra figura, retângulo. O que é o retângulo, gente? É uma figura geométrica que possui 4 lados e os lados opostos são paralelos e de mesma medida, congruentes. Quer dizer que a medida desse lado A é a mesma medida desse lado A, tá? A medida desse lado B é a mesma medida desse lado B, tá? Os lados opostos são paralelos e congruentes, têm a mesma medida. Então, para achar a área de um retângulo, basta eu multiplicar um lado vezes o outro. Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, como você preferir, ok? É assim que acha a área do retângulo. Losango, gente. Losango é uma outra figura geométrica que tem como característica os lados iguais, assim como no quadrado. Qual a diferença, então, do losango para o quadrado, professor? Já que no quadrado também tem ângulos, tem lados iguais. A diferença está no ângulo. No quadrado, os ângulos são de 90 graus. E no losango, eles são diferentes de 90 graus. E observe que esses ângulos, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse, tá? E esse outro ângulo aqui tem a mesma medida desse outro aqui. Ângulos opostos congruentes, tá? Ângulos opostos congruentes. Maravilha? Todos os lados são iguais. Eu tenho duas diagonais, uma diagonal maior, que eu vou representar por D grande, e outra diagonal menor, que eu represento por D pequeno, D minúsculo, tá? Tá aqui, ó. D minúsculo, diagonal menor, D maiúsculo, diagonal maior. Para acharmos a área de um losango, basta multiplicar uma diagonal por outra e dividir por 2. Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Bom, nessa última apresentação das figuras elementares 1 tem o paralelogramo. O que é um paralelogramo? Também é uma figura geométrica que possui 4 lados, lados opostos paralelos e congruentes, quer dizer que a medida desse lado é igual a esse e a medida desse lado é igual a esse daqui. O paralelogramo tem uma altura. O que é a altura, professor? É a distância que separa uma base da outra. Então, a distância dessa base aqui, inferior até a superior, é o que nós chamamos de H. E para achar a área, basta multiplicar o comprimento, a base, vezes a altura desse paralelogramo. Ok? Beleza? Então, tá aí a figura, ó. O A, esse Azinho, representa aí o comprimento, a base, né? Certo? E o H representa a altura, que é a distância entre as duas bases, tá? Que vai ser uma medida. Só multiplicar uma pela outra, eu tenho a área do paralelogramo, ok? Tranquilo, então. Vamos lá agora fazendo um exemplo em cima dessas fórmulas que nós colocamos aí sobre essas primeiras figuras. Olha só essa situação. Determine
a área de um quadrado, sabendo que sua diagonal mede 10 decímetros. Olha só, galera. Eu tenho aí um quadrado, tenho a diagonal dele, e ele falou que a diagonal mede 10. Ele pede para nós determinarmos a área. O que é a área de um quadrado, gente? A área é igual ao lado ao quadrado. Ou seja, para que nós possamos dar essa resposta de qual é a área, eu preciso conhecer o lado desse quadrado. E olha aqui, eu não tenho a medida do lado, eu só tenho a medida da diagonal. O lado do quadrado está aqui, ó. O que eu sei a respeito do quadrado? Que ele tem os 4 lados iguais. Então, se um lado é L, o outro lado vai ser L também. Aí um fato interessante que ocorre aqui, gente, que quando eu traço a diagonal de um quadrado, eu formo um triângulo, e é um triângulo retângulo. Como que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque o quadrado tem ângulos de 90 graus. E esse aqui, ó, forma juntamente com a diagonal um triângulo. Ó. Aqui é um lado, aqui é o outro lado, tá? Aqui é o outro lado do triângulo, ó. E aqui é o outro lado, ó. Observem, formei um triângulo aqui. Beleza, professor. E esse triângulo é retângulo. Eu vou ter uma figura assim, ó. Vou desenhar ela aqui, ó. Então eu tenho aqui que é L, eu tenho aqui que é L, aqui é um ângulo de 90 graus, e aqui vale 10. Galera, isso é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso usar Pitágoras aqui. O que é Pitágoras? Num triângulo retângulo, eu tenho que o lado maior é chamado de hipotenusa e os lados menores são chamados de cateto. E Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Como a hipotenusa vale 10, o exercício deu aqui, ó, então eu vou ter 10 ao quadrado é igual a 1L mais 1L, 2L ao quadrado. Tranquilo. 10 ao quadrado é 100, igual a 2L ao quadrado. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 100 dividido por 2 é igual a L ao quadrado. Quanto que dá 100 dividido por 2? Dá 50. Então, 50 é igual a L ao quadrado. O que eu faço agora para resolver isso daqui? Bom, vamos tirar a raiz quadrada disso daqui. Raiz quadrada desse cara e desse cara aqui. Conclusão, eu vou ter raiz quadrada de 50 é igual a L raiz quadrada de L ao quadrado. Galera, raiz quadrada de L ao quadrado, ó, elimina, vai ficar só L. E o 50, professor, como que eu faço? Para facilitar, você pode ou decompor o 50, fazer a decomposição dele assim. 50 dá para dividir por 2, dá 25. 25 dá para dividir por 5, dá 5. 5 dá para dividir por 5, dá 1. Conclusão, 50 pode ser escrito como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Então aqui, ó, no lugar do 50 eu vou colocar 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 que está ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com L. Eu tiro ele da raiz. Então vai ficar assim, ó. 5 raiz quadrada de 2 é igual a L. Olha, professor, achei o valor do L. Ah, se você achou o valor do L, então agora você acha a área do quadrado. O que é a área? É lado ao quadrado. Então a área vai ser igual a 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. Conclusão, 5 ao quadrado, gente, é 5 vezes 5.
vai dar 25. Raiz de 2 ao quadrado, corta, vai ficar 2. Portanto, a área é igual a 50 decímetro ao quadrado. Pronto. Por que decímetro? Porque ele deu que a diagonal vale decímetro. Olha aqui a unidade, ó. Pronto, está respondido. Professor, mas eu precisava fazer todo esse cálculo? Não, gente, você não precisava ter feito isso. Eu fiz para mostrar para vocês a situação de calcular o lado. Mas você poderia ter parado aqui, ó. A partir do momento que você achou que L ao quadrado é igual a 50, acabou a conta. Por que que acabou a conta? Porque o que é a área? A área é lado ao quadrado. E como ele queria saber o valor da área, o valor do L ao quadrado é 50, então a área vale 50, como eu demonstrei para vocês aqui. Mas, se você identificasse aqui, você poderia ter parado aqui, ó. Porque 100 dividido por 2 dá 50. Então ia ficar que L ao quadrado é igual a 50. Já poderia ter parado por aí, tá? Mas eu dei continuidade só para provar para vocês que a área vale 50 decímetro quadrado. Maravilha? Vamos para mais um aí. Olha só esse outro exercício. Exercício 2. Um campo de futebol tem 100 metros de comprimento por 70 de largura. Para cobrir esse campo, foram compradas placas de gramas com 3,5 metros quadrados de área, cada placa. Sabendo que o custo da grama é de R$ 4,25, quantas placas de grama serão necessárias para cobrir totalmente o campo e qual o custo da compra dessas gramas? Bom, ele fez duas perguntas aqui. Primeiro, ele quer saber a quantidade de gramas de placas de grama que serão necessárias para cobrir o campo e depois ele pergunta qual é o custo disso tudo. Bom, o exercício não falou, mas a gente sabe que um campo de futebol tem a forma de um retângulo, ok? Então, tem a forma de um retângulo. O exercício não mencionou isso, mas fica subentendido. Então, eu vou ter uma parada assim, né? No campo de futebol. Uma figura retangular. E o retângulo é uma figura geométrica que tem os lados opostos paralelos. Tá aqui, ó, retângulo. Ele falou que ele tem 100 metros de comprimento, então a parte maior é 100, e a largura é 70, então aqui é 70. Quantos metros quadrados de grama serão necessários? Para isso eu preciso achar a área. Como que eu acho a área de um retângulo? Multiplicando o comprimento vezes a largura, ou base vezes altura. Então, é comprimento vezes largura. É assim que acha a área de um retângulo. Então, eu tenho que o comprimento é 100, que a largura é 70, portanto, a área vai ser igual a 100. Opa, eu coloquei um zero a mais aqui, né? Vamos tirar um zerinho aqui. Vamos tirar aqui um zero, que veio zero a mais. É 100, né? Não é 1000. 100. 100 vezes 70, gente, vai dar 7.000 metros quadrados. Essa é a área do campo de futebol. Mas a pergunta não é a área, é quantos metros quadrados de grama serão utilizados. Então, para descobrir isso, tá? O total de gramas, basta eu dividir a área do campo pela área da grama. Só fazer essa divisão, ó. Área do campo dividido pela área da grama. De acordo com o exercício, né, nós já calculamos aqui, a área do campo vai ser igual a total de gramas, vai ser igual a área do campo, que é 7.000, dividido por
a área da grama de cada placa, né? Nesse caso, 3,50. E fazendo essa divisão, 7.000 por 3,50, nós vamos encontrar 2.000 placas. Fechou, professor. Então, a primeira etapa do exercício está respondido. Quantas placas serão utilizadas? 2.000 placas. Agora, a segunda parte é o custo disso. Para achar o custo, o que eu vou ter que fazer? O custo é igual ao total de placas, né? Vezes o valor de cada placa. Basta fazer essa multiplicação. Então, o custo vai ser igual ao total de placas, que são 2.000 placas, acabamos de calcular, vezes 4,25. E fazendo esse cálculo, o custo vai ser igual, vamos lá, ó, 2.000, aliás, vou fazer diferente aqui. Vou multiplicar, vou apagar isso aqui, vou multiplicar 4,25 vezes 2.000. Aí, essa multiplicação é interessante assim, né? Como eu tenho 3 zeros aqui, eu já posso colocar os 3 zeros aqui, ó. E vou multiplicar só o 2, ó. 2 vezes 5, 10. Ficou 0, vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 4, 8. Mas peraí, professor, deu tudo isso? Não, eu não tenho duas casas depois da vírgula aqui, ó. Duas casas, conta duas casas da direita para a esquerda e coloca a vírgula. Conclusão, o custo vai ser de 8.500. Pronto, está aqui. Respondido as duas questões, serão necessárias 2.000 placas e o custo total será de R$ 8.500. Beleza, galera? Então é isso daí. Agora vamos treinar com atividades, beleza? Fiquem com Deus, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, galera, e não esqueça, no final do vídeo, de dar aquele like, dar uma curtida e deixe seu comentário. Forte abraço, galera. Tchau.